Olá pessoal, meu nome é Carlos Coutinho, sou gestor de performance industrial, tenho formação em doutorado na parte de engenharia, com foco em tecnologia. Também sou professor convidado da PUC Paraná nos cursos de engenharia da Escola Politécnica. E também estou lançando pela editora Alta Books o livro A Tríade da Competência, que é um livro que eu abordo as três grandes características, as três grandes competências que nós temos que desenvolver ao longo de nossas vidas e carreiras, que seria método, liderança e conhecimento técnico. Especificamente a parte de liderança, eu desdobro em quatro características fundamentais que também temos que desenvolver ao longo de nossas vidas, que seria a parte de humildade, empatia, resiliência e comunicação. Pois bem, eu queria aproveitar esse momento agora que nós estamos vivendo aí de crise em relação à pandemia do coronavírus e discutir um pouco com vocês, fazer um link, né, sobre essas características de liderança, como que a gente pode, como essas características podem ajudar a gente a enfrentar de uma forma mais positiva toda essa situação que nós estamos vivendo, né? É algo que está nos deixando cada vez mais apreensivo, né? A velocidade de informação que recebemos é muito grande. É óbvio que cada um tem uma forma de lidar com isso. Muito depende também da forma que está impactando diretamente a todos nós, por exemplo, né? O impacto é diferente em uma pessoa que está empregada ou em uma pessoa que não está empregada. Mas olhando como um todo, será que existe algum tipo de gatilho que poderíamos usar, pensar de uma forma, pensando em liderança, para a gente enfrentar tudo isso de uma forma mais positiva, gerando aprendizado contínuo para todos nós? Eu gostaria de abordar isso aqui com vocês. E vou citar aqui 5 pontos que eu acho que nós podemos pensar e tentar praticar. O primeiro ponto é o seguinte, tem a ver com a parte de comunicação e empatia. Vamos pensar no mundo, como que o mundo está reagindo a isso tudo. Apesar de nós vermos situações muito tristes, mas se você olhar de uma forma global, você está vendo que, nós estamos vendo que o mundo está reagindo rápido, principalmente em relação a atender a população, a buscar, principalmente o foco em cima de buscar uma vacina, né? Então está surgindo muitas ações mundiais de forma coordenada e com execução mais rápida, que eu acho que esse é um grande exemplo. Com foco no bem comum, que é óbvio, de proteger a vida humana, certo? E também você vê governos aí tomando rápidas atitudes aí em relação à economia, da forma que consegue aí melhor suportar a sua população. Eu acredito que isso é um grande exercício de empatia, de se colocar no lugar dos outros, olhar também a nossa situação e tentar buscar isso, um aprendizado pessoal para ver de toda essa lição aí global, o que nós podemos tirar para nossas vidas aí pessoais, ok? O segundo ponto é o seguinte, a nossa vida hoje, em relação a essa crise, ela não está sendo interrompida, ela está sendo transformada. Que tal a gente usar essa transformação de uma forma positiva? Vamos olhar para tudo que nós estamos aprendendo, que nós estamos, pensa aí no home office, nas tecnologias que nós estamos aprendendo, no nível de mobilização, em tudo que você está interagindo, na forma da gente até trabalhar, se cuidar, saúde. Então, que tal nós fazermos uma autorreflexão e entender desses itens, quais são os itens que a gente pode depois transformar isso como um aliado nosso, né? Que incorpore os nossos hábitos e vira um aliado para nós depois aplicar nas nossas metas pessoais. Acho que esse é um grande ponto. O terceiro ponto é o seguinte, toda essa vivência de crise está nos ajudando a olhar um pouco, cada um nas suas vidas, quais são os pesos que a gente tem de algumas coisas em relação à forma de viver. Por exemplo, a saúde, né? Que era algo que a gente sempre tinha tendência, principalmente os mais jovens, de achar que estava sempre muito na nossa mão. Agora, mais do que nunca, nós estamos vendo que não é bem assim. E né, nós temos que ter um comportamento, né? Nosso comportamento dita muito isso, em relação à autoproteção, o comportamento das pessoas também pode nos afetar, o nosso comportamento afetar as pessoas, a parte de se cuidar, a parte de praticar esporte. Então isso
que tal gerar uma reflexão, né? Para a gente pensar o seguinte: existem algumas coisas que são hierárquicas na vida, e saúde é uma delas, né? Que tal a gente transformar toda essa vivência em algo também, em algo que depois a gente possa utilizar para brindar mais ainda a nossa saúde e ser algo que esteja na nossa mão o tempo todo, né? Pelo menos em termos de autocuidado. Esse é um ponto de reflexão muito bacana. O quarto ponto tem a ver com a parte também de resiliência. O seguinte ponto, atrás de toda grande provação vem depois um grande propósito, né? Por exemplo, vamos dar exemplo dos japoneses, né? Nação admirável que no final da Segunda Guerra foi devastada economicamente, né? E aí houve toda uma estruturação, mobilização do país, principalmente na década de 60 e 70, e que eles investiram muito em tecnologia, mas também usaram muito um valor próprio da cultura deles, que é a disciplina. E foi muito importante na retomada do país, que hoje é visto como uma autopotência, um povo altamente admirado, que tem metodologia de gestão de processo copiadas no mundo inteiro. Então acho que esse é um grande aprendizado. Será que dá para nós fazermos uma analogia em relação ao momento de agora? Claro que sim, né? Não podemos deixar de pensar que nesse momento também é uma guerra, a guerra contra o coronavírus. Só que nós podemos encarar que essa guerra é uma guerra que pode ter um lado só, um lado que todos nós vamos enfrentar e aprender continuamente. E o quinto e último ponto é sobre a crise em si mesmo, né? Então a crise seria hoje, traduzindo para o momento atual, seria o quê? Aumentar a nossa resiliência, né? E aumentar a resiliência é gerar um aprendizado contínuo. Lembrando que a palavra resiliência vem um termo da física, que é a capacidade de você recobrar uma forma após um grande impacto. Então acho que isso é muito bacana de a gente refletir, né? De novo, incorporar tudo que estamos aprendendo, o que vai ser, o que você vai incorporar na sua vida, nós temos que ter um foco muito grande como pessoa, como organização, como país, né? Manter o foco, né, coletivo, com foco em eficiência e produtividade, entender a melhor forma que nós vamos trabalhar isso, utilizando as soluções que a gente está buscando na crise, certo? Então, eu acho que é uma forma positiva de tentarmos olhar toda essa situação, ok? Nós vamos falar mais um pouco na sequência aqui por aqui, tá? E se vocês quiserem saber um pouco mais dessa parte de competências de liderança, autoconhecimento, acompanhe o lançamento do meu livro, A Tríade da Competência, pela Alta Books. Um grande abraço para vocês.